Boa tarde, crianças. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje estaremos aprendendo, né, um pouco mais da Palavra de Deus. Hoje estaremos aprendendo sobre Jesus curando e ensinando. Vamos estar estudando os livros de Mateus, capítulo 11, de 2 a 11, e Lucas, capítulo 7, versículo de 1 a 17, e também 36 a 50. Tudo bem? Podemos começar então? Vimos que na lição passada, Jesus tinha acabado de escolher os 12 discípulos para acompanhá-lo, e assim Jesus ia ensinando para que um dia ele pudesse estar levando as boas novas adiante. Nesse momento, Jesus estava em Cafarnaum, e lá havia um oficial romano, o centurião, que também tinha um servo, e esse servo estava muito, mas muito mal. Ele pediu para que 2 líderes religiosos fossem até ao encontro de Jesus, para que Jesus pudesse estar curando o seu servo. Mas, se você se lembra bem, os romanos, naquele período, perseguiam os judeus. Então, por que os judeus ajudariam esse oficial? Esse oficial, ele simpatizava, ele tinha uma simpatia pelo povo judeu. Ele tinha construído uma sinagoga para eles, onde eles pudessem estar estudando as Escrituras. Ele também, de tanto ouvir os milagres, né, de Jesus, ele provavelmente já reconhecia Jesus como o Messias. E também provavelmente já reconhecia o povo judeu como um escolhido por Deus. Jesus, ouvindo os discípulos, ele foi a caminho de sua casa. Em sua casa já havia 2 amigos que o oficial já tinha pedido para que não deixasse Jesus entrar em sua casa, porque ele não era digno de que Jesus estivesse dentro de sua casa. Mas também deixou um recado. Ele, como oficial, os soldados o obedeciam ao seu mando. Então, se ele falasse, soldados vão, eles iriam. Se ele falasse, soldado volte, eles voltariam. Jesus, ouvindo isso, ele se admirou de tamanha fé, porque também ele falou: e você sendo filho de Deus, sendo o Messias, que o povo judeu tanto esperava, da onde você estiver, se você falar está curado, isso aconteceria. E como eu disse, Jesus se impressionou de tamanha fé, e assim o fez, e o seu servo foi curado. Também vimos que uma mulher estava chorando porque tinha morrido o seu filho. Essa mulher já era viúva. Tempos atrás já tinha perdido o seu marido. E provavelmente era esse filho a quem ajudava na despesa da casa. Jesus teve compaixão dela e falou para ela: não chores. E disse logo após: levanta-te. Seu filho se levantou, ficou assentado e começou a falar. Olha, crianças, 2 milagres já presentes que Jesus fez. E durante esse período que Jesus estava praticando milagres e ensinando os discípulos, João Batista estava preso a pedido de Herodes. E na prisão, João Batista teve algumas dúvidas se realmente Jesus era o Messias, se o trabalho que foi dado ao João Batista de preparar o caminho para o Messias, se esse foi o único trabalho que foi dado a ele, e se ele fosse realmente o Messias, e se esse foi o único trabalho que ele tinha recebido, por que então estava preso? Vamos ver o que Jesus respondeu para ele, que se encontra em Mateus capítulo 11, versículo 4 e 5. Ide anunciai a João as coisas que ouves e vedes. O cego vem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho, as boas novas. Como eu disse,
Isso se encontra em Mateus capítulo 11, versículo 4 e 5. Com tanta evidência, com tanta prova, a identidade de Jesus como Messias é bem clara. Logo após, Jesus tinha sido convidado pelo fariseu Simão a jantar em sua casa. Chegando em sua casa, entrando em sua casa, logo que se assentou, entrou uma mulher e começou a esfregar os pés de Jesus, a lavar os pés de Jesus com as próprias lágrimas, e secou os pés de Jesus com seus cabelos, e logo após jogou perfume. Esse ato, ou essa ação desta mulher, Simão deveria ter feito, e não fez. Todo convidado, ao chegar em sua casa, chegava uma serva e limpava os pés do convidado. Fez tudo isso que a mulher, e essa mulher era de má índole, era uma pecadora, fez. Sendo assim, ela conseguiu o perdão de Deus. Mas não conseguiu o perdão de Deus pela sua generosidade, por ter feito isso e também por ter derramado o melhor perfume que tinha, o perfume mais caro, a mirra, conforme a Bíblia diz. Mas ela alcançou o perdão de Deus pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus e também pela sua fé, porque ela foi ao encontro de Jesus. Ela se prostrou diante de Jesus. Ela reconheceu que Jesus era a única pessoa que poderia perdoar os seus pecados. Ela reconheceu que Jesus era o Salvador, ou é o Salvador. Então não foi mediante a sua generosidade, e sim ela porque reconheceu que Jesus é o Salvador. E Simão, o fariseu, não reconheceu. Vimos que durante a trajetória de Jesus em Cafarnaum, ele ensinou os seus discípulos. Ele curou várias pessoas, conforme em Mateus capítulo 11, versículo 4 e 5 diz. Terminando a lição, deixo aqui então um convite e uma reflexão para você. Se você às vezes tem dúvida quanto à sua salvação, ao perdão de seus pecados ou às obras de Deus em sua vida, olhe para as provas, olhe para as evidências existentes na Bíblia, na Escritura. E também olhe para as mudanças que já ocorreram em sua vida. Mas se ainda existir a dúvida, não se afaste de Deus. Antes, ou ao contrário, se apegue-se ainda mais em Cristo. Terminando aqui a lição, agradeço a Deus por essa oportunidade, ter me dado mais essa oportunidade. Agradeço a vocês por estarem assistindo essa linda instrução da Palavra de Deus. E também fica aqui a pergunta, e eu aguardo a resposta de vocês. O que é fé e como posso obtê-la? Crianças, um grande abraço e um bom final de tarde para vocês. Até mais.